Vamos agora falar sobre o que fica, né? Vamos falar agora sobre o time do Flamengo, vice-campeão da Copa do Brasil, totalmente conturbado nos seus bastidores. Começou o ano como um dos francos favoritos, e não é para menos, com o elenco e o investimento que tem. Agora tem só o Campeonato Brasileiro, já está muito atrás dos dois que disputam aí a liderança. Rod, o que esperar do Flamengo? O que o Flamengo deve fazer nessa reta final de temporada e já pensando aí também para uma reestruturação, para uma repaginada aí para as próximas? Bom, eu acho que o Flamengo ele precisa parar de viver de 2019, achar que todo ano vai ser todo ano vai ser 2019. Esse elenco aqui, eu vejo assim, em 2019 o Palmeiras teve uma mudança ali em 2015, quando o Paulo Nobre contratou o Alexandre Matos. O Palmeiras teve aquela mudança no mercado, trazendo o Dudu, que foi um símbolo na época de reconstrução do Palmeiras. E ali o Dudu, o Palmeiras acabou ganhando aquela Copa do Brasil de 2015, depois ganhou o Brasileiro de 16. O Palmeiras conseguiu montar um elenco naquela época. O time do Palmeiras, eu vou falar para você que de 16 até 19, começo de 19, era por muitos ali o principal time do país. O Flamengo em 2019 fez mudou, foi quando o Landim assumiu, né, com o Marcos Braz. Eles tiveram uma mentalidade ali de contratar já, tipo, jogador, digamos, estrela, né, jogador pronto, tipo, trouxe o Rascaeta, trouxe o Gabigol, o Bruno Henrique, Gerson, veio também o Rafinha, né, lateral direito, Felipe Luiz, veio depois o Diego Alves. Então, assim, eles montaram um time muito forte. Tinha Rodrigo Caio e Pablo Mari na zaga. Era um time, quando o Jorge Jesus fez ali uma máquina naquele ano, né? E assim, acho que o Flamengo hoje continua com a maioria daqueles jogadores, né? Continuam vários ali ainda. O Rodrigo Caio praticamente hoje já nem entra em campo mais. Eu acredito que o Rodrigo Caio, um dos motivos pelo qual ele não entra em campo, não é a qualidade técnica, é muito pelo fato de, talvez, medo dele entrar, se lesionar e você ter que renovar o contrato dele. Eu acho que passa muito por isso no Flamengo, porque o Rodrigo Caio, tecnicamente, é melhor que qualquer um dos zagueiros que estão lá. E eu acho que o Flamengo ele precisa também, da mesma forma que o Palmeiras demorou um pouco para fazer, às vezes, você tirar aquela gratidão, né, de passou, foi importante aqui, obrigado. Eu acho que hoje precisa mesmo de uma reformulação no Flamengo, acho que em diversos setores. Bom, a lateral direito, o Wesley, eu acho que é um moleque que tem muito potencial, cara. Eu acho que ele ainda é cru. Ele subiu ali, ele assumiu a bronca, mas você vê que às vezes em alguns jogos ele ainda comete alguns erros por inexperiência, uma falta de rodagem. Claro que ele vai ter rodagem, vai ter experiência jogando, mas às vezes talvez não fosse o momento certo dele subir. E assim, ele subiu, ele faz o papel dele ali, né? Eu acho que isso, nesse ponto assim, você vê que ele ainda falta ali alguns cuidados, principalmente defensivos. O Flamengo tem uma zaga, ao meu ver, que acho que é um ponto questionável ali, né? Então hoje tá o Fabrício Bruno, que se firmou mais desse ano, e depois o Léo Pereira, mas já passou ali Davi Luiz, já passou o Pablo, assim, nenhum deles assim com total firmeza ali no gol. Ontem foi o terceiro goleiro do Flamengo na temporada. Nós vimos o Santos, que teve ali uma fase boa ali no Atlético Paranaense, foi contratado meio que a peso de ouro no Flamengo. Daí o ano passado ele até teve uma reta final muito boa. Esse ano ele demonstrou alguns problemas que ele já fazia no próprio Atlético. Só que talvez a mídia e a pressão no Atlético era muito diferente do Flamengo. Às vezes ele levava aquele mesmo tipo de gol que ele levava ali no Atlético. No Atlético, né, ninguém repercutiria tanto quanto tem no Flamengo. E depois que ele perdeu a confiança, foi muito difícil. A gente, como goleiro, a gente pode falar, quando você está sem confiança, é difícil de jogar. Então eu acho assim, a lateral esquerda, o Felipe Luiz é um
foi muito bom lateral, só que hoje ele já não aguenta mais jogar. Tipo, todos os jogos, é um cara que... Eu particularmente, hoje eu pensaria em... Ou oferece para ele lá um cargo para ele virar assistente técnico, faz um projeto para ele ali para continuar no clube, pode ser um cara bacana, uma liderança ali, mas já não é um cara para estar ali já mais com o elenco ali, né, cuidando. Então, assim, a gente vê que tem diversos problemas. Você vê ali o meio. Quem cuidava do meio campo do Flamengo era o João Gomes. O cara era um motorzinho, o cara não parava de correr e tal. O Eric Pulgar e o Thiago Maia não são ruins, só que eles não são o mesmo estilo de jogo do João Gomes. O Pulgar, eu acho até um jogador técnico, tem qualidade ali com passe, sabe subir e tal, mas, por exemplo, não é o mesmo estilo do João Gomes. O Gerson também, dessa temporada, eu, falar bem a verdade, eu não entendo nem a convocação dele agora para a última seleção, para a última convocação da seleção. O Gerson mesmo não foi nem de perto o jogador de 2019, por exemplo. O Gerson já chegou no Flamengo. Evidentemente, seja o que está mais atrás daquela versão de 2019. E o Gerson chegou lá no Mundial, ainda fez um pênalti no primeiro jogo, foi expulso, sabe assim, deixou o time com a menos. Então eu falo assim, são muitas, igual o Cebolinha, que foi contratado ano passado também a peso de ouro, também outro jogador que não rende. O Everton Ribeiro caiu demais também. Gabigol esse ano, Gabigol e Pedro, muito abaixo. O Pedro também tem horas que parece assim, até que ele se acomodou a ficar ali na frente, paradão. Se vem a bola, beleza, se não vem... teve alguns lances até que chamam atenção, às vezes ele saindo da área para tentar um toque, cara, errando passes assim de 1 metro, 2 metros, sabe? Então eu falo assim, é muita coisa ali no Flamengo. Eu entendo que hoje o Flamengo precisa de uma reformulação. Tem muito jogador que foi importante ali para a história do clube, tá na história ali do clube e tudo mais, beleza, mas está na hora de começar aquela reformulação. Começa ali pela comissão técnica, claro, e depois começar no elenco, e eu acredito que em todos os setores precisa de uma reformulação. A gente tem minimamente, né? A gente acabou de comentar que a gente gosta de roteiros, né? Um dos que já estão falando há muito tempo na mídia é que o Jorge Jesus não foi muito bem aceito pelo Neymar, algumas imposições ali, né? A gente até comentou antes de começarmos a gravar sobre isso. Numa dessas, o Jorge Jesus interrompe a sua passagem pelo futebol árabe. O Flamengo, que se não tá buscando uma desculpa para se desfazer do Sampaoli, já tem toda a carta planejada, desmanda um, manda outro. Corre o risco, eu já vou deixando avisado aí para a nação rubro-negra, corre o risco dessa reformulação não acontecer no elenco, para daí eles colocarem à prova. Tragam de novo o Jorge Jesus, entrega o elenco de 2019 e vamos ver se ele consegue repetir o feito. A tendência é que não consiga, como você muito bem falou, não são mais os mesmos atletas, os que ainda são os mesmos não têm mais o vigor físico, não estão mais entregando o mesmo que entregavam antes, não vai conseguir o mesmo desempenho e aí vai cair por terra. Então, o mínimo que o Flamengo deve fazer, além dessa reformulação interna, tanto também com o seu corpo, com o seu elenco também, é alinhar as expectativas com o seu torcedor. Porque, com certeza, o torcedor do Flamengo, ao olhar para o elenco que tem, vai querer chegar em todas as competições como franco favorito. Sim. E se tiver um clima de bastidores bagunçado, onde toda semana a gente tem aí, pelo menos nas últimas 5 semanas, um caso surpreendente de bastidores do Flamengo. Ora com a comissão técnica, ora a própria presidência, jogadores saindo de um jogo importantíssimo como foi o primeiro jogo da final, indo se despedir do técnico que até então era o técnico principal do clube. Então a soma desses fatores aí, se já não era motivo de ligar o alerta vermelho no Flamengo, já passou da hora. Rod, pra gente finalizar então... Detalhe, dirigente mordendo a virilha de torcedor no shopping, né? Que fase, hein, Rod? Que fase. Complicado. Então aí, só pra gente finalizar a projeção pro restante da temporada do Flamengo, disputa pelo brasileiro inexistente, né? Não precisa nem entrar, nem gastar. Eu acho que o Flamengo precisa se preocupar hoje primeiro em garantir uma vaga no G6. O Flamengo está aqui com 40 pontos em 7º colocado, né? Só para atualizar aqui, né? O Vasco acabou de ganhar do América Mineiro,
fora de casa, 1-0 com o gol do Jair, e o Vasco chega então na 15ª colocação, saindo do Z4. Que recuperação, né? E a gente então comenta, né? O Vasco, quando o bonde está sem freio, despenca, mas é difícil empurrar o bonde lá de baixo. Então, então acho assim, o Flamengo hoje, o principal ponto do Flamengo seria hoje conseguir ficar no G6. O primeiro pensamento, que agora assim, agora não é hora de mudar, não vai mudar o elenco agora. Acho que dificilmente você vai conseguir trazer um treinador agora. Talvez aí consiga trazer um técnico meio tampão, não sei, ou demitir o São Paulo e manter algum técnico aí até o final da temporada. Tá aí, ó, o cara que o Felipe Luiz está procurando, quem sabe numa dessa? Seria uma boa alternativa até, já conhece ali todo mundo, pode agradar, já sabe quem que ele tem que agradar para o time jogar, né? Mas o próprio, os nomes ventilados ali que são tanto do Jorge Jesus como do Tite, né? Então, assim, mas eu acredito que os dois técnicos, caso eles aceitem, né, um dos dois aceita treinar o Flamengo, com certeza eles vão pedir uma bela reformulação do elenco do ano que vem. Para esse ano, como eu falei, não tem mais janela aberta, não tem mais tempo para fazer. Então, aí, esse ano seria juntar os cacos, né? Juntar ali, reunir o elenco e falar assim, ó, vamos pelo menos ir para Libertadores. Se esse elenco não for para Libertadores, vai ser uma vergonha. E assim, fora o prejuízo financeiro que seria para a próxima temporada, até mesmo jogadores de ponta como Bruno Henrique, que ainda não renovou o contrato, Rascaeta e outros jogadores importantes, pode ter assim, um motivo, uma tendência, né, para o cara querer sair, por exemplo. A gente sabe que os principais jogadores, eles querem jogar também as principais competições. E na América do Sul, a Libertadores é a menina dos olhos dos jogadores, né? Os caras querem jogar uma Libertadores, querem ganhar uma Libertadores. Então, assim, você ficar um ano fora de uma Libertadores, por exemplo, você tendo outros times que estão jogando a Libertadores, que querem te contratar, isso pode ser um diferencial. Então, o Flamengo tem que pensar muito bem agora no que eles vão fazer. Eu acredito que o São Paulo não vai continuar. Até acho que seria uma surpresa no próximo jogo o São Paulo está com o técnico. Então acho que ele já deve rodar aí nas próximas horas. E acho que o Flamengo precisa focar em ir para a Libertadores. Claro que o ideal seria de forma direta, para não correr o risco ainda de ir para uma eliminatórias ali na primeira fase ali e ainda acabar sendo eliminado. Às vezes dá um azar de pegar uma equipe chata ali da Argentina, uma outra equipe aí numa altitude, por exemplo, e você ainda ser eliminado na pré-Libertadores, né, o que seria também catastrófico para o time. Então, acho que o Flamengo precisa focar ali primeiro em terminar no G4, até para poder garantir uma vaga direta. Muito bem analisado, então aí fica para o Flamengo as expectativas, então, de arrumar a casinha para depois pensar lá mais para frente, né?